Pânico no STF. Moraes está desesperado porque a Comissão de Direitos Humanos, a OEA, está vindo ao Brasil e vai ouvir os presos políticos, os perseguidos, vai ouvir Felipe Martins. E isso abre uma imensa janela para barrar e depois reparar os abusos que o STF está praticando há anos e pode sobrar, inclusive, para os ministros do STF. Eu vou mostrar para você essa notícia que saiu aqui quentinha. Vou te explicar tudo direitinho e você vai entender por que o Moraes saiu ontem como um maluco, liberando as redes sociais e várias pessoas do Monark, do Léo Índio, da Lucivânia Barbosa, que é uma presa do 8 de janeiro, da Flávia Magalhães, todas ontem. Gente, faz sentido isso? Ele nunca libera a rede social de ninguém. Fazia anos que estavam derrubadas, bloqueadas as redes sociais de todas essas pessoas, mesmo sem elas terem sido acusadas. E aí, num dia, de repente, logo antes da comissão estar vindo para o Brasil, ele libera geral. Faz sentido isso? Claro que não. Não faz. Como eu vou mostrar para vocês, Moraes está desesperado. Segue aqui. Relator da Comissão de Direitos Humanos sobre Liberdade de Expressão encontrará alvos de inquérito do STF. Então, o que é ser relator aí da Comissão de Direitos Humanos? A gente tem um sistema interamericano de direitos humanos dentro da Organização dos Estados Americanos. Esse sistema de proteção de direitos humanos, que inclui a liberdade de expressão e que é contra a censura, tem dois órgãos principais. Um é a Corte, o Tribunal, e o outro é a Comissão. A comissão é um órgão executivo, faz investigação, faz notas criticando os países que violam a liberdade de expressão e dentro dessa comissão tem uma relatoria específica para proteger a liberdade de expressão dentro dos países. E quando o Trump assumiu, ele disse: nós precisamos lutar contra a censura e pressionou ainda a comissão e a corte, esse sistema interamericano, dizendo que não vai seguir financiando esse sistema se eles não atuarem concretamente contra a censura que acontece. E qual é o país em que os abusos mais têm acontecido? É o Brasil. E aí a relatoria está vindo para o Brasil justamente para investigar os abusos contra a liberdade de expressão. Olha aqui comigo. Uma delegação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que chega ao Brasil agora, nesse domingo amanhã, para investigar a situação da liberdade de expressão no país, agendou encontros com representantes de bolsonaristas alvos de inquéritos no STF, Supremo Tribunal Federal. E tá aí, ó, Felipe Martins. Imagina a comissão ouvindo Felipe Martins. Gente, primeiro, o Felipe Martins vai dizer que ele foi preso por 6 meses sem denúncia. Gente, mais de 6 meses preso, sem acusação criminal, quando o máximo é 35 dias, uma imensa violação da liberdade. Em seguida, ele vai contar para essas pessoas que ele foi preso com uma fraude documental. Usaram um registro fraudulento de entrada nos Estados Unidos dele, porque ele não foi para lá, ficou provado que ele não foi, para prender ele. Ou seja, foi preso com uma justificativa fajuta e foi mantido preso mesmo quando já se tinha comprovado que não ficava de pé essa suposta fuga dele para os Estados Unidos. Depois disso, ele vai dizer que ele foi solto depois de 6 meses, mas com um monte de restrições injustas, ilegais e inconstitucionais impostas a ele, como a proibição de contato com o mundo externo por meio das redes sociais. Ele não pode postar, mais ainda, ele foi proibido de dar entrevistas, inclusive para a Folha de São Paulo. Moraes censurou a própria imprensa, dizendo que se ele desse entrevista, ele ia ser preso. Isso é contra toda a jurisprudência do STF. Lembrem que no caso do Lula, eles autorizaram que o Lula preso desse entrevista. Então, de modo incoerente com aquilo que eles mesmos defendem, o que mostra aí que existe uma perseguição, eles foram lá e mais uma vez censuraram a liberdade de expressão do Felipe. Não só de posts nas redes sociais, mas também de manifestações via imprensa, de ser entrevistados na imprensa. Então imagina eles ouvindo tudo isso. Tudo isso. E aí vão perguntar, e o que tem contra você, Felipe? Olha, tem uma acusação, que não é a denúncia, não é acusação criminal formal, tem uma suspeita, vamos colocar assim, de que ele teria escrito a minuta do golpe, mas não tem prova para além da palavra do delator. Pelo menos não veio nada a público, além da palavra do Cid, do tenente-coronel Mauro Cid, de que ele teria escrito a minuta do golpe. E por lei, você não pode usar uma delação, a palavra do delator, sozinha, nem para prender, nem para acusar criminalmente ninguém. Gente, então vocês estão vendo, imagine o cabelo em pé lá do relator da Comissão da Liberdade de Expressão, da OEA, preocupado ouvindo tudo isso. Imagina a cara dele, vai ser difícil de acreditar nos relatos, mas está tudo provado, documentado. Segue aqui, ó. A delegação da comissão, ligada à Organização dos Estados Americanos, vai ser chefiada pelo advogado colombiano Pedro Vaca Villarreal, que é o relator especial para a liberdade de expressão do órgão.
O Pedro Vaca, hein? Imagina o relator de liberdade de expressão, então, ouvindo tudo isso, o Pedro Vaca. Ele vai pensar aqui que a vaca foi pro brejo. O Pedro Vaca vai pensar que o Vaca também foi pro brejo, né? Porque é no brejo que está a liberdade de expressão aqui no Brasil. Mas não é só isso, gente. Olha aqui, ó. Também deve haver encontros com parlamentares ligados à direita que denunciam a censura por parte da STF, que vão esclarecer todo esse cenário de abusos e de perseguição que existe aqui. Então imagina, gente, como é que deve estar a cabeça do Alexandre de Moraes e dos ministros do STF. Devem estar todos desesperados. Eles perceberam agora que a fervura subiu, que a água subiu. Vocês entenderam por que eles saíram ontem liberando geral as redes sociais de várias pessoas? Até a Folha de São Paulo percebeu isso. Olha aqui no final. Nos últimos dias, Moraes liberou as redes de alguns bolsonaristas e influenciadores de direita, o que foi visto como um aceno dele à visita do relator. Olha isso, até a Folha de São Paulo percebeu. Lembrem que uma pessoa que faz parte da Corte Interamericana foi indicada pelo Gilmar Mendes, é advogado de Gilmar Mendes, Rodrigo Mudrovic. E a nossa suspeita é de que ele soprou no ouvido dos ministros do STF que, olha, o cenário aqui não tá bom para vocês. E aí eles saíram desesperados, liberando aí todo mundo. E ontem eu fiz um vídeo completo explicando essa história, que eu vou deixar para você na tela, no fim, na descrição. Não deixa de conferir, gente. E tudo isso aqui é só o começo, porque tudo isso vem do efeito Trump, que não parou, que não acabou, que só começou e não vai acabar logo. Pode vir ainda bloqueio de contas de ministros, bloqueios de passaportes e outras medidas como a punição dos próprios abusos praticados pelo STF no Brasil a partir da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tudo isso, gente, faz soprar ventos de esperança sobre nós. Mas será que é o fim dos abusos contra a direita? Não. É muito cedo e a gente ainda tem muito o que lutar. E é por isso que eu quero te convidar para a Academia de Justiça e Política, que é um ambiente de sala de aula que eu criei especialmente para compartilhar com você quais são as pautas mais urgentes e centrais para nós, a direita, a gente compartilhar informação sobre as perseguições que acontecem para capacitar e armar você até os dentes com conhecimento, deixando você pronto para a luta em prol da nossa vitória em 2026 e da resistência contra os abusos. Você vai aprender como defender o que você acredita nas redes sociais, na sua vida, vai entender tudo sobre liberdade de expressão, como ela está sendo violada ao longo dos últimos anos. Tem lá também um curso sobre corrupção, sobre as raízes da impunidade no Brasil. É o meu ambiente de ensino mais completo. Você vai aprender tudo sobre esses assuntos e se você ficou interessado, confere aqui o link na descrição, só você clicar que você vai encontrar todas as informações completas. Vou deixar para você aqui no vídeo também. Acompanha aí, ó. Ah, meu amigo, é só você agora focar o seu celular aí nesse QR Code que você vai ser direcionado para a página que você vai ter todas as informações, porque vai ser uma honra para mim ter você como aluno. Corre lá então, porque eu tô com condições especiais por pouquíssimo tempo. Ano passado eu abri a academia por 7 dias apenas e hoje você tem oportunidade de fazer parte dela. Vai lá, se inscreve, vejo você lá. E para fechar, quero deixar um texto aqui, que é o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Em que a Bíblia diz, não se preocupem com nada, não se preocupem com coisa alguma, mas em todas as orações, peçam a Deus aquilo que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. A gente vive, pessoal, um momento de perseguição, mas que a nossa atitude possa ser atitude construtiva, de relaxar o coração no final de semana agora, aproveita aí com a sua família, mas se instrua, se capacita, vamos lutar juntos e vamos lutar juntos com a força dos nossos braços, democraticamente, e de joelhos dobrados com as nossas orações, pedindo a Deus aquilo que a gente precisa para o Brasil. Um Brasil mais justo e mais livre. E aí, pessoal, qual é a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo? Viu? Esse libera geral do Alexandre de Moraes. Qual a sua opinião agora? Qual que você acha que vai ser a reação da OEA quando ouvir os relatos dos absurdos praticados aqui no Brasil? Conta aí para mim nos comentários e eu deixo meu grande abraço, um final de semana abençoado para vocês.